pessoal! Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live da aprovação de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Santos, eu sou coach especialista em aprovação em concursos públicos de carreiras jurídicas. Sou procuradora do Estado, fui aprovado 5 vezes e hoje, na nossa live da aprovação, a gente sempre traz aqui temas importantes que vão aí te fazer ser aprovado em concurso para carreiras jurídicas em tempo recorde, através da metodologia do coaching. Coaching, sim, coaching! Aqui é coaching, mano! É nóis! Tio Léo, e aí, beleza? Sim, hoje eu quero demonstrar para vocês, né, por que a metodologia do coaching leva à aprovação em tempo recorde. Para que você entenda quais são os benefícios que a metodologia do coaching traz para os seus estudos. Por que aprova? Por que aprova mais rápido, né? Qual é a diferença? O que o coach faz? É mágica? É um método revolucionário de enxugar edital, de aprovação detox, de macetes? Não é nada disso. Não é nada disso, tá? Tá calor? Bom, aqui tá calor também, gente. 38 graus em Porto Alegre. O que vocês acham? Será que é calor? Eita, esse Covid se espalhando pelo nosso país, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, né? Eu quero mostrar, através até da experiência dos nossos alunos aprovados, né? Da minha experiência também, que eu fui aprovada 5 vezes, também estudando de forma estratégica, né? Que é a proposta do coaching aplicado aos seus estudos para concurso. Neila, querida, e aí, beleza? Tudo certo? Gente, por falar em calor, eu esqueci de ligar o ar. Aguenta aí só um minutinho. Voltei. Bom, pessoal, então dando continuidade, tá? Então é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, né? Falar sobre alguns exemplos muito evidentes, né? Por exemplo, da aprovação dos nossos alunos, da Daniela, que foi aprovada na OAB, após 2 tentativas, né? Foi reprovada, não passava nem na primeira fase, né? Já estava pensando em desistir, não sabia como estudar, não sabia se organizar, né? Entrou pro nosso método e logo na primeira prova já foi aprovada, né? Uma felicidade. Tivemos aí o Túlio também, que teve essa aprovação meteórica, não é nem recorde, meteórica também, né? E quando a pessoa é aprovada assim muito rápido, né? Ela já estava bem preparada, né? Só uma questão de ajustes finos na sua preparação. E o coaching, ele essencialmente te ajuda a identificar isso o tempo todo, tá? Aqui, ó, falando nele, olha o Túlio aqui, nosso aprovado em tempo recorde, aprovação meteórica. E aí eu tava até explicando pro pessoal, né? Muitas vezes a sua aprovação tá dependendo de pequenos ajustes, pequenos detalhes, né? Que quando você ajusta, que quando você enxerga aquilo que tá te reprovando, ou aquilo que você não tá enxergando, mas que é essencial para aumentar a sua autoconfiança, para aumentar a sua motivação, para você enxergar, né? Porque às vezes nós ficamos muito, a pessoa que está estudando para concurso, ela fica muito focada no resultado final. Ela condiciona a felicidade dela à aprovação, ao nome no diário oficial. Tem uns que não basta nem ser aprovado, só vou festejar quando me nomearem, não festeja nem a aprovação, né? Tem pessoas que condicionam a sua felicidade ao resultado final. E o que acontece? A jornada até o resultado da aprovação, ela se torna extremamente penosa, ela se torna extremamente infeliz. Porque a pessoa condicionou, não, eu só vou ser feliz se eu for aprovado, e aprovado é
nome no diário oficial ou só depois, quando for nomeado. Até lá eu vou ser uma pessoa infeliz, insatisfeita, porque eu não atingi o resultado. E aí, quando você encara o estudo para concurso dessa forma, ele se torna muito pesado. Ele se torna muito difícil e a tendência é que você vá desistir porque você não está acompanhando a sua evolução. Daí, quando a gente começa a monitorar a nossa evolução, isso se torna o nosso combustível para permanecer na jornada, porque a gente muitas vezes começa a perceber que a gente ainda não chegou no resultado final. Eu ainda não estou onde eu quero, mas eu não tô mais parada lá no início. Eu não estou mais lá de onde eu comecei, tá? E o coaching te ajuda a identificar isso, a perceber isso. E se você não percebe isso, você fica o tempo todo só olhando para o ponto que está distante, né? Para aprovação que ainda não veio e você não comemora os resultados, você não enxerga o quanto você já evoluiu. Quando você não enxerga o quanto você já evoluiu, você começa a duvidar da sua capacidade de alcançar o resultado final, porque parece que é só isso que importa. Você não olha, né? Não olha para os seus resultados, não olha para os seus números, para o seu desempenho e não percebe o quanto você está melhorando. Isso é fundamental e o coaching trabalha isso o tempo todo, tá? E aí eu queria, né, mostrar por que o coaching, ele é uma oportunidade de você ser aprovado, de você aplicar a metodologia do coaching nesse momento, né, que está aí pronta para cair aí mais uma chuva de editais, né? Já tivemos muitos editais publicados um em cima do outro. Nossa, tinha dia que era 2, 3 editais no mesmo dia. Né, era uma loucura, até foi difícil. Várias provas nos mesmos dias, né? Tava faltando, a gente brincava que ia faltar final de semana e realmente, né? Estamos tendo, teve muita colisão de data de prova. E vai continuar, gente. Tudo indica que vai continuar. Por isso que você tem que estudar com estratégia. Não adianta você estudar de forma desordenada nesse momento que você não vai aproveitar o momento único. Nunca antes na história do nosso país tivemos tantas oportunidades para ser aprovado em concurso. Por isso que você tem que estudar com estratégia, se planejar. Não é só sentar e estudar. Não é só sentar e estudar, não. Tá? É saber o que você vai estudar, como você vai estudar, o porquê que você está estudando aquilo e não outra coisa, por que você não tem mais que estudar aquilo e agora você tem que estudar isso, como que você vai estudar, como que você vai preparar o seu material para poder revisar uma segunda vez. Então, tudo isso são estratégias que te ajudam a potencializar os seus estudos, né? A dinamizar os seus estudos, a elevar os seus estudos a um outro patamar, tá? Que vai te fazer você se destacar dos milhões de outros candidatos que estão aí também querendo um cargo público para chamar de seu. Mas a gente sabe que são poucos os aprovados, né? Que não é todo mundo quer ser aprovado, mas não é todo mundo que vai ser aprovado, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Mas a gente sabe que nem todo mundo é aprovado, é a minoria, é menos de 1%, né? Dos que se inscrevem que são aprovados. E desses que se inscrevem, a gente sabe aí que talvez uns 10% de fato se prepare, tá? E o coaching surge nesse momento como uma oportunidade de você estudar de forma diferenciada, tá? Preste atenção, de você estudar de uma forma diferenciada, tá? Existe uma frase que é clássica, né? Alguns dizem que é de Einstein, outros dizem que é de Sêneca, mas enfim, a frase ela é a seguinte, né? Loucura é querer fazer tudo igual e ter resultados diferentes. Tá? Loucura, insanidade, né? É querer ter resultados diferentes, mas continuar fazendo a mesma coisa. E eu te pergunto, 2022 tá aí, hoje é dia 17 de janeiro, já passou mais da metade do primeiro mês do ano. O que você fez de diferente em 2022 nos seus estudos para concurso até agora? E o que você está planejando fazer de diferente em 2022? Crislene, querida, quanto tempo por aqui? Saudades. Viva Autoajuda, Marta Carvalho, Karine. Fala, galera, e aí? Beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Davi, Neila, Joabe. Pessoal chegando aí. E é isso, né? O coaching, ele é uma oportunidade de você fazer um estudo diferenciado, estratégico,
né? De você saber o que estudar, o que mais cai, né? Mas também não é apenas isso, né? Você também saber preparar o seu material para você conseguir estudar com calma, sem atropelos, mas com qualidade. Quando a gente estuda com qualidade, a gente faz o quê? A gente, né? A gente estuda trabalhando a nossa memorização de longo prazo, preparando o material para conseguir revisar depois. É a primeira vez que você estuda, e aí depois você vai revisar. Se você faz o seu primeiro estudo com qualidade, né? Fazendo material para ter onde revisar depois, a segunda passada pela matéria ela vai ser mais rápida, porque já tem aí um conteúdo preparado, que foi preparado com calma, com atenção, né? Estudo estratégico não é um estudo apressado. Estudo apressado não aprova ninguém em carreiras jurídicas, tá? Porque são editais enormes, tá? São muitas matérias, né? Tem concursos de carreira jurídica aí, MP do Rio Grande do Sul, 22 matérias, gente. 22 matérias. Você acha que com velocidade, que a velocidade é mais importante? 22 matérias. Você vai levar um bom tempo para estudar tudo isso. Você vai levar um bom tempo para estudar tudo isso. E quando chega lá... na data da prova, né? E concursos que às vezes levam 18 meses até a última prova, até uma prova oral, uma prova de tribuna. Como é que você vai lembrar o que você estudou lá no início se você não preparou um material de revisão com qualidade, com atenção, se você não usou um método de estudo ativo, uma técnica de estudo ativo que trabalha a sua memorização de longo prazo? Né? Se você fez um estudo atropelado, só por macete, só por resumo, só por mnemônico, só por musiquinha, né? E de fato não estudou a matéria, né? Não entendeu a matéria, porque muitas vezes não basta só decorar, o que é só decorado, muitas vezes não é decorado de uma forma que você entendeu mesmo, né? Que você compreendeu, que você organizou, estruturou, né? Como memorizar, como decorar aquilo, né? Se você pegou um mapa mental pronto, se você pegou um mnemônico pronto e não tentou internalizar aquilo, dificilmente você realmente vai reter aquela informação, tá? Então, o segredo está na forma como você estuda. Se você utiliza um método ativo de estudos, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante para que você realmente retenha o conteúdo, porque prova de concurso público para carreiras jurídicas trabalha a memorização de longo prazo. E você no colégio, até mesmo na faculdade, você não aprendeu a estudar trabalhando a memorização de longo prazo. Como é que você estudava no colégio? Até mesmo na faculdade. Como que a gente estudava na faculdade? Né? A gente estudava para a prova. Para a prova. Geralmente na véspera, né? Às vezes uma semana antes. Mas estudava para a prova. Vê que se não acontecia esse negócio. Fazia a prova, parecia que apertava um botãozinho e apagava tudo. Claro, porque você trabalhou só a sua memória rápida, né? A sua memória de curto prazo. Você não usou um método de memorização para realmente consolidar aquela aprendizagem, para que quando você precisasse daqui a meses daquela informação, você se lembrasse disso, né? A gente estudava só para passar na prova, tá? Então, o concurso, o estudo, a preparação, ela é diferenciada por causa disso, tá? Porque você tem que usar método de estudo ativo que trabalha a sua memorização de longo prazo. E aí eu queria explicar para vocês rapidamente, né, o que é coaching. Porque a maioria de vocês talvez nem saiba o que é coach, só sabe o que não é coach, né? Aqueles que se passam por coaches, mas não são coaching, não são coaches, tá? Coaching é a metodologia, coach é a pessoa que é formada em coaching, tá? E o que é coaching? O coaching é uma metodologia cientificamente comprovada de aceleração de resultados. Entendeu onde é que está a sua aprovação em tempo recorde? Metodologia cientificamente comprovada de aceleração de resultados. Ele se aplica para qualquer área da vida, né? Ele é internacionalmente aplicado, né? Grandes empresas pelo mundo afora têm departamentos de coaching, né? Facebook, Google, Microsoft, a Amazon tem departamentos de coaching dentro das suas empresas, né? Hospitais, por exemplo, o Hospital Samaritano, né, que trata câncer, né, utiliza o coaching junto
ao tratamento de câncer, né, para as pessoas realmente acelerarem seus processos de cura, né, seus tratamentos contra o câncer, né? Então, ele é aplicado em várias áreas da vida, tá? Porque são técnicas, tá? São técnicas de planejamento estratégico, técnicas de autoconhecimento que vão identificar, né, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, né, e traçar o tempo todo estratégias para você minimizar o impacto dos obstáculos, minimizar o impacto dos seus pontos fracos e potencializar os seus pontos fortes, identificar as etapas, né, para atingir o seu objetivo e dar um passo de cada vez. Isso é muito importante. E isso é trabalhado dentro do coaching. Dar um passo de cada vez, né? Atingir uma meta intermediária de cada vez. Por que, senhor concursando, que isso é importante? Porque você quer devorar o edital. Porque você quer ser promotor de justiça, quer ganhar um salário de 30 mil reais, com vitalicidade, inamovibilidade, aquele monte de garantia que tem o promotor, por exemplo, né? Ganhando um salário de 30 mil reais, você quer ser aprovado em 3 meses e estudar as 22 matérias que caem no concurso junto. Você tem pressa, você quer devorar, você quer o resultado para ontem. E concurso público de carreiras jurídicas é um projeto de vida. É a sua carreira. Se você se comportar no cargo, se você fizer tudo direitinho no cargo, você vai ficar a vida inteira lá. Se você quiser. Eu acho que a vida inteira é uma expressão muito forte para qualquer coisa hoje em dia, né? Mas você pode passar um bom tempo da sua vida exercendo aquele cargo, exercendo aquela carreira, né? Então eu acho que você pode se dedicar um tempo que for preciso, né, para fazer uma preparação necessária, profunda, tá? Sem pressa. O problema da pressa é que ela leva à desistência. O problema da pressa é que você continua repetindo um círculo vicioso da reprovação, estudando sempre da mesma forma, com a mesma pressa, cada vez com mais pressa, até que o resultado não vem e você desiste. Porque a pressa de ser aprovado logo te levou a ficar perdendo tempo em vários concursos, pipocando em várias áreas, e aí você não conseguiu montar um planejamento, dar continuidade aos seus estudos, e isso vai te levar à desistência. O coaching te impede que você estude dessa forma desordenada e com pressa, para você estudar com calma, planejamento, estratégia, do inglês strategy, do francês strategy, do italiano estratégia. Anota isso que vai cair na prova, tô brincando. Mas para você estudar com estratégia, né? De forma inteligente e não desordenada. A pressa vai te levar a cometer vários erros, a repetir esses erros e a repetir os resultados de reprovação até que você desista. Agora, se você tiver calma, paciência, você consegue fazer a metodologia, fazer um método de estudo ativo, né? Por quê? Porque o nosso cérebro aprende por repetição. Então, você vai ter que repetir várias vezes. Você vai ter que decorar, memorizar, entender, escrever, copiar, falar, fazer exercício, revisar. Vai ter. Só que a pressa te impede, a pressa te faz atropelar o processo de aprendizagem. E aí a sua aprendizagem fica superficial. Pode ser que funcione para alguns concursos mais acessíveis, mais letra da lei, de mais fácil memorização, de conteúdos menores. Pode ser até que funcione. Mas para concurso de carreiras jurídicas, que você vai chegar na prova e vão te perguntar sobre John Rawls, os princípios da teoria da justiça dele, talvez aí não dê. Com certeza aí não vai dar. Tá? E continuando a explicar o que é coaching. Então eu falei pra você que coaching é uma metodologia de aceleração de resultados. O que o coaching faz? Identifica o seu ponto A, o seu ponto de partida, como você está hoje, os seus resultados que você vem obtendo nos seus estudos, nas suas provas, nos seus estudos hoje, seu ponto A, seu ponto de início da jornada. Identifica o seu objetivo, o seu ponto B, né? Qual o resultado? Qual é o concurso para o qual você quer ser aprovado? E aí,
traçamos um planejamento estratégico para atingir esse resultado no menor espaço de tempo. Aceleração de resultados, aprovação em tempo recorde. E nessa jornada, entre o 8 e o 80, tem 72 passos, né? Entre o 8 e o 80 tem 72 passos. Espero que não tenha errado a conta. Mas você quer fazer o quê? Você quer sair do 8 pro 80. Você quer sair do zero, do começando a estudar para ser aprovado. Você quer pular as etapas, né? Você não estabelece metas intermediárias. Você só quer o resultado final. Você só vai ser feliz no resultado final. Mas e se você pensar assim, você não curte o processo. Você subestima a importância de cada etapa do processo de aprendizagem pela pressa do resultado. O coach te faz entender tudo isso, todas essas etapas, a estabelecer suas metas intermediárias que vão ser o combustível para a sua aprovação, porque a cada meta intermediária, porque assim, ó, quando você estabelece uma meta intermediária nos seus estudos, a sua meta passa a ser aquela. E é mais fácil atingir aquela pequena meta ali de porcentagem de estudo do edital, de porcentagem, né, de melhora de acertos nessas questões. Você estabelece as suas metas, né? O que você quer estudar naquele período de tempo. É mais fácil você atingir isso do que ser aprovado no resultado final do concurso. E quando você atinge essas metas intermediárias, isso reforça as suas crenças com relação à sua capacidade de ser aprovado, porque eu tenho certeza que muita gente aqui ainda não foi aprovado porque não acredita que vai ser aprovado, porque não acredita que é capaz de ser aprovado. E talvez você já esteja obtendo resultados e você ainda não percebeu isso, tá? E você ainda não percebeu isso. Isso que você tem que observar, né? Por exemplo, eu queria dar o exemplo, né, do nosso aluno Túlio, que foi aprovado em tempo recorde. Entrou no curso, em um mês foi aprovado para procurador municipal de Canoas, né? E ele quando eu comecei a analisar, né, ver os resultados dele, eu vi que ele já estava tendo resultados muito altos e ele não tinha percebido isso. E ele me disse que estava desistindo de estudar para concurso, que estava pensando em desistir de estudar para concurso, porque não estava sendo aprovado. Muitas vezes as pessoas desistem quando estão isso aqui de ser aprovadas, mas porque elas não enxergaram que do 8, ou elas não estão no 80 ainda, mas elas estão ali no 79. Entende o que eu tô querendo falar para você? Né? Existe uma história que é verídica da época da descoberta do ouro, da corrida do ouro nos Estados Unidos, né? No livro A Lei do Triunfo, Napoleão Hill fala sobre isso. E é uma história, né, de um homem, né, na época da corrida do ouro nos Estados Unidos, que tinha comprado, estava lá num garimpo, explorando ouro, tinha comprado maquinário, tinha investido, né, e estava lá né, procurando ouro, até que a fonte secou, né, até que não encontrou mais ouro. E aí ele começou a cavar, comprou maquinário e que não achava mais ouro. E aí começou a vender os seus bens, começou a ter prejuízo, teve que vender aquele maquinário que ele tinha comprado a preço de banana e disse que voltou, né, com uma mão à frente e outra atrás e vendeu o maquinário todo que ele tinha lá para explorar a mina de ouro. E alguém comprou aquele maquinário. E aí diz que a pessoa que comprou aquele maquinário só deixou a máquina escavando ali onde ela estava escavando mais um pouquinho. E rapidamente foi encontrado, né, o veio do ouro, né, onde estava o ouro. Ou seja, faltava 1 metro de escavação para encontrar o veio do ouro. E o cara que estava anos explorando ali desistiu quando faltava 1 metro. Não, metro, acho que é 2 metros. 2 metros, né? A história conta que são 2 metros. Faltava 2 metros de escavação para encontrar o veio do ouro. E o cara que estava ali há anos investindo desistiu quando ele estava a 2 metros de encontrar o ouro. Então talvez você esteja a 2 questões, a 2 horas mais de estudo, a 2 revisões, a 2 provas do seu cargo tão sonhado. Só que você não olha isso, porque você não faz um monitoramento do seu desempenho. Você não corrige suas provas anteriores. Você não usa elas como uma diretriz para redirecionar os seus estudos.
que você pode, nesse momento, estar muito cansado de estudar. Tá estudando há anos e não ter resultado, e todo mundo enchendo o saco, e você querendo férias, querendo aproveitar a vida. E eu sei que você pode estar pensando em desistir. Eu pensei em desistir. Assim como o Túlio me confidenciou que estava pensando em desistir, foi exatamente o que aconteceu comigo. E prestem atenção numa coisa. Isso aconteceu comigo, aconteceu com o Túlio, nosso aluno, e eu já vi acontecer com muita gente. Quando tiver batendo a vontade de desistir, presta atenção. Quando tiver batendo a vontade de desistir dos concursos, é que está chegando a sua hora da aprovação. É a vida te testando para ver se você quer mesmo. Quer de verdade isso? Realmente acha que você merece esse cargo, esse salário, essa posição de autoridade? Então eu vou te testar. Vou te testar para ver se você quer de verdade. Tá? Pode ter certeza. Então se você hoje já tá há anos estudando para concurso, já fez várias provas, tá pensando em desistir, se der um ultimato, eu vou fazer só mais uma prova. Dê o máximo nessa prova, tá? Dê o máximo, o melhor de você para essa prova. Pode ser que de fato ela seja a última, porque você vai ser aprovado. Tá? Assim como aconteceu com o Túlio, que estava pensando em desistir, entrou pro nosso curso, a gente investigou, olhou os baitas resultados que ele já estava obtendo, né? Direcionei os estudos dele para onde estavam as pequenas deficiências, os ajustes finos, e é isso que o coach faz para acelerar o seu resultado, né? Às vezes são ajustes finos que você precisa direcionar os seus estudos e identificar, ter um olhar clínico para ver onde que eu tô sendo reprovado, para vir a sua aprovação. Foi o que aconteceu comigo também. Eu falei pra ele, foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Uma pergunta que muitos me faziam, né? Tu nunca pensou em desistir? E eu falei, sim. Eu pensei em desistir. E o que aconteceu? Eu fui aprovada. Aí eu não desisti. Foi exatamente o que aconteceu. Tá? Antes de ser aprovada na PGE, eu fiz o concurso da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Fui até a prova oral, e aí nós temos aquela história fatídica, né? Pra quem é novo aqui, um dia eu conto. Eu fui reprovada na prova oral, com todo louvor. Mas foram 10 meses de concurso. Mas quando eu fui aprovada na prova objetiva da Defensoria, tá? Eu já era concursada em outro cargo, tá? Quando eu fui aprovada na prova objetiva da Defensoria, eu tinha mentalmente jogado a toalha. Eu me lembro que a prova era no sábado e chegou na terça-feira, eu tava muito cansada e eu falei, né, pro meu ex-marido, na época eu falei, cansei. Cara, vou fazer essa prova. Eu falei assim, eu me lembro que tava dando Big Brother, né, era uma terça-feira. Eu vou fazer essa prova. Olha, eu já estudei bastante, tudo que eu tinha pra estudar eu já estudei, eu tô cansada dessa vida, eu quero férias, e aí a gente marcou férias. Se der essa prova, deu, agora se não der, eu vou tirar uma folga dos concursos, eu vou desistir disso, meu cargo tá bom, né, e vamos ficar por aqui. E aí eu fui aprovada na prova objetiva da Defensoria. E aí eu tinha comprado uma passagem de viagem pro Caribe, no meio do concurso. No meio do concurso. E aí tinha a prova dissertativa. E aí, Juliana, foi viajar pro Caribe? Fui viajar pro Caribe. Fez a prova? Fiz a prova. Estudou no Caribe? Estudei no Caribe todo dia com um livrozinho embaixo do braço. Pô, mas fazia anos que eu tava esperando ser aprovada numa prova objetiva. Na hora que eu vou ser aprovada, eu vou deixar de estudar? Não. E fazia anos que eu tava merecendo umas férias com tudo que eu tinha direito. Ia deixar de aproveitar? Também não. Conciliei as duas coisas. E, aliás, isso tá acontecendo com uma outra amiga minha, que deu coincidência, a mesma coisa, ela tá indo quase pro mesmo lugar que eu fui, que ela também não estava esperando ser aprovada, foi aprovada pro concurso de cartório. E ela tá lá em Punta Cana, eu tô conversando com ela, ela estuda 4 horas por dia. Acorda ali às 4 horas, 4h30, estuda até umas 8h30 e depois vai aproveitar. Olha que isso é querer de verdade. Isso é querer de verdade.
Muitos poderiam dar várias desculpas. Ah, não, mas eu tô aqui, tenho que aproveitar a minha vida. A vida é uma só se vive uma vez. E talvez para passar por um concurso de cartório, que a gente tá falando de outro patamar de vida, talvez para passar um concurso de cartório também só tenha uma oportunidade na vida, né? O coaching, né, te ajuda. Aí tem a parte do autoconhecimento, que a metodologia do coaching traz. Autoconhecimento, Juliana, pelo amor de Deus, eu já tenho que conhecer tanta coisa. Eu tenho que conhecer a Constituição, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, a nova lei de licitação. Eu tenho que conhecer tanta coisa, tu me vem com autoconhecimento. Exatamente. Autoconhecimento empodera. Autoconhecimento motiva. Autoconhecimento faz você identificar os seus verdadeiros valores, objetivos, propósito, que é o que vai fazer você em pleno, por exemplo, viagem no Caribe, como essa minha amiga tá, como aconteceu comigo, saber o momento de aproveitar, saber o momento de baixar a cabeça, fazer o dever de estudar para garantir o futuro que você quer. Só quando você realmente sabe exatamente o seu porquê, exatamente por que você está estudando para concurso, né? O que a vida de aprovado te oferece que é melhor que essa, que vale a pena abdicar um pouquinho do prazer imediato para alcançar o resultado que você tanto quer. Autoconhecimento, o coaching te ajuda a identificar tudo isso para que você consiga, né, realmente ter a motivação e a disciplina necessárias, né? Isso é, além de motivação, isso é disciplina, para você desenvolver disciplina. E eu queria dar alguns outros exemplos dos nossos alunos que foram aprovados aqui também, em que o coaching claramente ajudou eles a obter essa aprovação, né? Temos um aluno aí que é o Bernardo, né? Quem é que me acompanha aqui já deve ter ouvido falar muito dele, né? Ele já foi aprovado em 4 provas objetivas, algumas ele não fez discursiva ainda, ele já foi aprovado em 4 provas objetivas de magistratura e Ministério Público, 4 provas objetivas ele foi aprovado, e ele foi aprovado em 4 provas objetivas. Eu sempre digo, né, que todo mundo tenta, mas só o Bernardo pode ser penta, né? Ele foi fazer uma prova ontem, né, e também estava cansado, disse que a prova foi muito difícil. Eu falei para ele, todo mundo tenta, mas só o Bernardo pode ser penta. Quero comemorar a 5ª aprovação dele aqui. E qual é a história do Bernardo? O Bernardo começou a estudar na pandemia, tá? A gente fez o processo de coaching, ele começou a estudar na pandemia. E aí não tinha prova e tal, não tinha prova. Aí quando começou as provas, em menos de um ano, ele obteve essas 4 aprovações em provas objetivas, primeira fase. 3 em magistratura e 1 em Ministério Público, sendo uma de magistratura no TJ São Paulo com 22 mil inscritos. Um cara com 1 ano de preparação, ser aprovado numa prova de magistratura. Quem estudou para magistratura sabe que 1 ano é muito pouco para você estudar as 20 matérias que caem no concurso de magistratura, com a profundidade que cai, um concurso com 22 mil inscritos. E o que ele fez? As primeiras 2 provas que ele fez, ele é muito engraçado, né? As primeiras 2 provas que esse aluno fez, ele disse que ele saiu tonto da prova, ele falou. Essa foi a expressão dele. Olha, eu tomei porrada, não sei nem da onde. Nem da onde que vem, né? De tão mal que ele foi. Mas aí veio a estratégia. Ele não se frustrou com esses resultados, reprovações, né? Essas 2 reprovações foram exatamente o que levou ele a traçar a estratégia para transformar essas reprovações em 4 aprovações, uma atrás da outra. Tá? E isso foi questão de 2 meses, gente. Foi em junho, voltaram as provas, ele fez essas 2 provas, em agosto ele já estava sendo aprovado, ou foi em julho? Bom, eu sei que no máximo em 2 meses ele já essas provas foram quase um final de semana depois do outro, tá? E o que faz uma pessoa reprovada se tornar uma pessoa aprovada? Ela encarar esse resultado reprovação como um feedback. A reprovação, ela é um resultado. E todo resultado é o quê? Um feedback dos comportamentos adotados por você até ali.
E a partir dessas reprovações, ele fez, né, essas provas. Eu sempre digo, né, a prova que você é reprovado, ela é um laudo pericial que mostra o crime. Que identifica o crime, tá? Que vai te mostrar exatamente qual crime que você tá cometendo, né? As provas, as evidências do que você está fazendo errado ou do que você não está fazendo estão ali. Então, que toda prova que você for reprovado, né, encare ela como um laudo pericial que vai mostrar o seu crime, que vai mostrar os seus erros, as evidências do que você está fazendo de errado. E é o que você tem que mudar. É onde você tem que focar, né? E muitas vezes não é uma matéria específica, um assunto específico, mas é a forma como você está estudando essa matéria. Né? Isso é muito interessante, né? E as ferramentas do coaching, elas aplicadas, né, junto com a metodologia de estudo no meu curso, tá? Sempre tem as técnicas de estudo, a metodologia de estudo e as ferramentas de coaching junto, né? Que fazem você realmente estar o tempo todo identificando os seus pontos cegos da sua preparação e traçando, né, estratégias, né? Eu sempre digo que a tomada de decisão estratégica ela é muito importante na sua preparação, né? Então, o tempo todo avaliando onde estão os seus erros, né? E esses resultados, reprovações, estão sendo causados por quais comportamentos, por quais formas de estudos, por quais técnicas adotadas ou por não estar adotando nenhuma técnica, que geralmente é o que acontece. Tá, pessoal?